Fala galera, tranquilidade? Bom, espero que sim. Estou iniciando com vocês aqui a correção do compilado de questões de cinemática. Nesse vídeo aqui eu vou corrigir com vocês todas as questões de velocidade escalar média, belezinha? Bom, como a cinemática é muito extensa, eu decidi montar um compilado de questões dividido por partes, né? A gente tem lá, divididinho bonitinho, velocidade média, movimento uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, beleza? E eu vou gravar um vídeo resolvendo as questões de cada parte, para não ficar algo muito extenso, beleza? Então vai ter um vídeo para cada parte, para ficar bem divididinho e ficar bem fácil de entender, belezinha? Bom, agora, sem mais delongas, vamos iniciar aí a resolução das questões. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir sobre os conceitos de cinemática e assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas. Então, o nosso objetivo nessa questão é basicamente analisar 4 afirmações e assinalar a opção que indica as afirmações corretas, certas. Vamos lá. Primeira afirmação: o repouso é um conceito que depende do referencial. Isso aí tá certo ou tá errado, Eugênio? Tá certo. Como eu falei para vocês na aula, o conceito de repouso é relativo. Ele depende do referencial. Por exemplo, se você está dentro de um ônibus na janela, sentado, e esse ônibus está em movimento, se você passa por uma pessoa, você está dentro do ônibus, no caso, e essa pessoa observa o ônibus, em relação àquela pessoa, você está em movimento ou está parado? Em movimento ou em repouso? Está em movimento. Agora, em relação ao ônibus, você está em movimento ou está em repouso? Está em repouso. Então, o conceito de repouso, ele depende do referencial. Beleza, galera? Então, é uma coisa que vocês não podem esquecer. Conceito de repouso e conceito de movimento são conceitos relativos. Belezinha? Dependem do referencial. Show de bola? Bom, número 2. Estar em repouso é estar parado. Está certo ou está errado, Eugênio? Está errado. O conceito de repouso não depende exatamente disso, tá? Estar em repouso é basicamente estar em uma condição onde, com o passar do tempo, a sua posição não varia, tá? Por exemplo, se você está dentro do ônibus lá, em relação ao ônibus você está em repouso, beleza. Mas em relação à pessoa que está olhando, você está em movimento. Então, estar em repouso não é necessariamente estar parado, tá? Então tem um erro aí nessa afirmação, tá? Fiquem atentos com esse tipo de afirmação, porque isso aí despenca em prova. Eles colocam isso de propósito, porque a pessoa pensa, pô, repouso é ficar parado. Não é. Estar em repouso é basicamente estar em uma condição onde a sua posição não varia com o passar do tempo, beleza? Então, olha só, eu sei que a número 2 está errada. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar todas as alternativas que trazem a número 2 como sendo uma correta. Posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra A, porque a letra A contempla todas. Não tem como todas estarem corretas, sendo que a 2 está errada, beleza? Ficamos agora apenas com 2 alternativas e 2 afirmações para analisar. Vamos lá. Número 3. Um corpo está em movimento quando sua velocidade é diferente de zero. Eugênio, está certo ou está errado? Galera, o movimento é um conceito que também depende do referencial. Então, usando o mesmo exemplo do ônibus, você está lá sentadinho, indo para a faculdade, se Deus quiser vocês vão estar indo para a UF, vão pegar muito ônibus, tá? Guardem o que eu estou falando, vocês vão pegar muito ônibus para chegar lá. Aí beleza, você está lá dentro do ônibus. E, pô, em relação à pessoa do ônibus, você está em repouso, está sentadinho. Agora, em relação à pessoa que está olhando de fora, você está em movimento. Então, olha só, nessa situação, você está sentado, você está se movendo? Não, você tá em relação ao ônibus, você está em repouso. Você tem alguma velocidade? Não, sua velocidade ali no caso é zero, tecnicamente falando. Mas em relação à pessoa que está olhando de fora, você tem movimento. Bizarro, Eugênio. É, o conceito de movimento ele depende do referencial, tá? Então, isso aqui foi uma pegadinha. Tá? Um corpo ele está em movimento quando, com o passar do tempo, a sua posição varia. Concorda comigo que você, mesmo sentado dentro do ônibus, sua posição não vai variar? Você não vai de um ponto até outro? Se você vai de um ponto até outro, sua posição variou. Se sua posição varia com o passar do tempo, você está em movimento. Beleza? Então o conceito de movimento ele não está relacionado necessariamente com velocidade. Tá bom? Isso aqui foi uma pegadinha que eu coloquei de propósito, porque eu sei que vocês iriam ter dúvida nisso, tá? E é uma coisa que se cair no vestibular, muita gente vai errar, tá? Então, olha só, a 3 está errada, então, por eliminação, a gente fica com a número 4 como sendo correta, né? Os conceitos de repouso e movimento são relativos, já que dependem de um referencial. Verdade, isso aqui está completamente correto. Então, o gabarito para a nossa questão é letra E de eugenial.
Beleza, galera? Vamos para a questão número 2. Uma questão agora com continha. Vamos lá. Um automóvel apresenta velocidade igual a 10 metros por segundo e percorre uma distância igual a 72 quilômetros. Qual foi o tempo gasto em horas para percorrer esta distância? Bom, galera, aqui uma questão bem simples, tá? Velocidade média é a distância dividida pelo tempo, tá? Bem simples, só jogar na fórmula mesmo. Mas olha só, a gente tem que ficar atento com o seguinte: nossa velocidade está em metros por segundo. O tempo que está sendo pedido, no caso, está sendo pedido em horas. E a distância está em quilômetros. Então a gente vai ter que passar essa velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que eu faço isso, Eugênio? Metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Vamos lá. Então eu quero fazer 10 vezes 3,6, né? Quero passar 10 metros por segundo para quilômetros por hora, então vou ter que fazer 10 vezes 3,6. 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10. Então olha só, tem 10 multiplicando e tem 10 dividindo, então você pode simplificar esse 10 aqui de cima com esse 10 de baixo. Então a gente conclui que a nossa velocidade em km por hora é essa aqui, 36 km por hora. Beleza, gente, entendi legal. Agora só substituir na fórmula, gente, só substituir na fórmula. Ó, a velocidade é 36 km por hora, beleza. Velocidade está em km por hora, distância está em quilômetros, 72. Tempo, Eugênio, tempo é o que a gente está procurando. Olha só, o tempo, concorda comigo que ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Aqui que eu vou fazer depois? Vai ficar 36 ΔT igual a 72. Então eu posso escrever o seguinte, que ΔT é igual a 72 dividido por 36. Logo, o ΔT vai ser igual a 2 horas. Então, para percorrer essa distância de 72 km, o automóvel ele vai gastar 2 horas. Belezinha, galera? Bom, eu já venho pedir desculpa caso vocês escutem algum barulho de fundo. Já falei isso em alguns vídeos, eu moro em beirada de estrada, então tá tendo um alto fluxo de carros aqui. Então se tiver algum barulho de pneu ou assim, é porque eu moro em beirada de estrada, tá? Por isso que eu tento falar um pouquinho alto para não atrapalhar, no caso, o áudio da gravação. Belezinha? Vamos lá. Questão 3. A distância entre duas cidades A e B é igual a 144 km. Sabendo que um móvel gasta 4 horas, né, para ir da cidade A até a cidade B, determine a velocidade média em km por hora, metros por segundo e centímetros por segundo. Ih, gente, centímetros por segundo eu não lembro não. Vamos lá, gente. Olha só. A distância entre A e B é 144 km. Beleza, Eugênio. Essa é a distância. Essa é a distância. O tempo que o camarada gasta é de 4 horas. Poxa, aqui eu já consigo extrair a velocidade em km por hora? Consegue. Ó, velocidade média, distância percorrida dividida pelo tempo. Ó, a distância está em quilômetros, o tempo está em horas. Então você vai encontrar essa velocidade em km por hora. Ó, isso aqui vai dar quanto, Eugênio? Isso aqui vai dar 36. 36 o quê? 36 km por hora. Beleza, Eugênio. Já encontrou em km por hora. Mas também tem que encontrar em metros por segundo. Se você quer passar essa velocidade de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Se você quer dividir 36 por 3,6, vai ficar simplesmente 10. Tá? Então vai ficar 10 metros por segundo. Ah, Eugênio, e eu tenho que passar de metros por segundo para centímetros por segundo também? Tem. É simples. Se você quer passar uma velocidade de metros por segundo para centímetros por segundo, basta multiplicar por 100. Beleza? Tranquilidade? Então vai ficar 1000 centímetros por segundo. Beleza? Então tá aí, galera. Só não esquecer disso, tá? Se você tem aí, então, velocidade em km por hora, que é passar para metros por segundo, divide por 3,6. Se ao contrário, quer ir de metros por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Agora, se você tem uma velocidade em metros por segundo e quer essa velocidade em centímetros por segundo, basta multiplicar por 100 que tu vai obter a velocidade que você quer. Belezinha? Agora, se for o contrário, Eugênio, tem a velocidade em centímetros por segundo, quero ela em metros por segundo. Aí você divide por 100. Belezinha? Anota isso aí, que isso aí é bem importante, tá? Centímetros por segundo não é muito comum de cair no pismo, mas já caiu? Já. Na aula de questões do pismo, vocês vão ver que eu não estou mentindo não, tá bom? Vamos lá. Questão 4, ó. Um móvel percorre uma distância de 300 metros em 50 segundos. Determine sua velocidade em metros por segundo e quilômetros por hora. Pô, fácil. Primeiramente em metros por segundo, ó. Vamos lá, a distância está em metros e o tempo está em segundos. Então,
a gente vai encontrar a velocidade em metros por segundo. A distância é de 3.000 e o tempo gasto é de 50 segundos. Então, eu posso simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 300 dividido por 5, isso aqui vai dar 60 metros por segundo. Bom, então essa é a velocidade em metros por segundo. Beleza, gente, isso aqui é fácil, né? Fácil. Agora, se você quiser passar essa velocidade para quilômetros por hora, bem simples, tá? Então, você quer passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E não se esqueça, 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10. Beleza? Então, eu vou simplificar esse zero aqui. Opa! Esse zero aqui com esse zero aqui. Tá bom? Então, vai ficar 6 vezes 36. Ó, pega a rataria com o Eugênio. Ó, 6 vezes 30 dá 180. 6 vezes 6 dá 36. Agora soma tudo. Tá? Esse é o método da multiplicação em partes. Eu gosto de utilizar muito esse método. Tá? Quando vocês forem trabalhar com números grandes, isso aqui é muito eficiente. Tá? Então, 3 aqui vai 11, vai 1. 216. Então, 216 km por hora. Beleza? Então, tá aqui bonitinho para vocês. Deixa eu fazer esse quilômetro bonitinho, porque eu já falei com vocês aqui, né, eu tô tendo que usar mouse porque a minha lousa, minha caneta estragou e eu não posso usar qualquer caneta na lousa, né? A mesa digitalizadora, porque pode dar algum problema. Então, tô tendo que usar mouse mesmo, tá? Mas eu acredito que esteja dando para visualizar legal. Belezinha? Vamos lá. Bom, galera, questão 5 é uma questão bem interessante, tá? Que tem uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês. E eu vi que muita gente caiu nessa pegadinha. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó, um caminhão parte do marco quilométrico 30 de uma rodovia. Leva uma carga até o marco quilométrico 150 dessa mesma rodovia. E em seguida volta para o quilômetro 80. Vamos lá, está pedindo para eu determinar a variação do espaço entre o início e o final do percurso. Bom, para vocês entenderem bem isso aqui, eu vou traçar uma retinha só para a gente ter uma noção mesmo, tá? Então, estou traçando aqui uma retinha. Essas retinhas tem na estrada, tá? São chamados marcos quilométricos, tá? Então, aqui está o marco quilométrico 30. Aqui, o caminhão partiu daqui. Ele foi até o marco quilométrico 150, tá? Então ele percorreu essa distância aqui, beleza? Depois o que o camarada fez? Ele parou aqui no marco quilométrico 80, tá? Tô marcando com um pontinho aqui, tá? Esse aqui é o marco quilométrico 80. Nosso objetivo no caso é determinar a variação do espaço entre o início e o final do percurso. Como a gente sabe, variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. A gente também pode falar de variação de posição, posição final menos posição inicial. Vamos lá. Posição inicial nossa, a gente já sabe. Poxa, posição inicial é 30. Beleza. Então, olha só. Foi do 30 até o 150. Beleza. Depois voltou para o 80. Então, quanto vale o nosso ΔS, Eugênio? Olha só. A posição inicial foi 30. Do 30 foi para o 150, depois do 150 foi para o 80. Então, a nossa posição final, no caso, é 80. Tá? O que pode ter gerado dúvida nas pessoas aí, no caso, pode ter sido o seguinte, pô, foi do 30 até 150, então a variação de espaço é 120. Não. Quando a gente pensa em variação de espaço, a gente pensa em espaço final menos espaço inicial. A questão mencionou que depois que ele foi no quilômetro 150, no marco 150, ele voltou para o quilômetro 80. Então a posição final é o quilômetro 80. Então, variação de espaço, posição final menos inicial. Então, 80 menos 30 dá 50. 50 quilômetros, então, é a variação de espaço, variação da posição. Beleza? Show de bola? Agora, olha só, agora é uma outra coisa. A distância percorrida pelo caminhão. Aqui é fácil, olha só. Do 30 até o 150, ele percorreu qual distância? Ó, do 30 até o 150, ele percorreu uma distância igual a 120 quilômetros. Essa foi a distância percorrida. Agora, olha só. Do 150 até o 80, ele percorreu 70 de novo. Ele percorreu mais 70. Então, 120 mais 70, isso aqui vai totalizar em 190 quilômetros. Então, essa foi a distância percorrida, tá bom? Fiquem atentos com o que o enunciado pede, tá? Sempre que pedir variação de espaço, você não vai pensar em distância, não. Você vai pensar em posição final menos posição inicial. Agora, se pedir a distância percorrida, aí sim você pode pensar na questão da distância. Beleza? Tranquilidade? Vamos à sequência. Questão 6, ó. Um avião percorre 1.000
440 km em 1 hora e 20 minutos. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Calcule a velocidade escalar média do avião nesse percurso em metros por segundo e verifique se ele é ou não supersônico. O que é um objeto supersônico, um automóvel supersônico? É um objeto cuja velocidade é maior que a velocidade do som. Tá bom? Bom, foi dado pra gente a distância que ele percorre aqui, ele percorre essa distância nesse tempo aqui, tá? 1 hora e 20 minutos. Então o que a gente pode fazer? A gente pode passar essa distância que está em quilômetros para metros, não pode? Pode. Poxa, se você tem uma distância em metros e que é em quilômetros que é passada para metros, basta multiplicar por 1000, já que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Então a velocidade vai ser dada por 1440 vezes 1000, tá? Essa é a distância. Tá, agora, Eugênio, uma coisa aqui, cara, 1 hora tem quantos segundos, cara? A gente tem que passar isso aqui em metros por segundo, né? Exatamente. Olha só, filho, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, então 1 hora vai ter X segundos, certo? Você faz uma regra de 3 e você vai encontrar o seguinte, que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Eu já tenho que decorar isso. Cara, por regra de 3 tu consegue chegar nisso aqui. Mas eu acho interessante você ter isso aqui em mente, porque às vezes você está com pouco tempo para fazer a questão e tal, aí já sabendo isso aqui, vai facilitar bem a sua vida, tá? Então olha só, 20 minutos. A cada 1 minuto a gente tem 60 segundos, certo? Pô, gente, verdade. Então 20 minutos, eu vou ter 20 vezes 60 segundos? Exatamente. Então, 20 vezes 60 vai dar quanto? Pô, se fosse 2 vezes 60 daria 120. Como é 20? 1.200 segundos. Exatamente, tá? Então, mais 1.200 segundos aqui. Tá aí. Então, esse é o tempo aqui, o tempo total em segundos, tá bom? Quanto vai dar isso aqui, Eugênio? Vai dar 4.800. Vou colocar aqui embaixo já. 4.800. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar aqui. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Agora o que a gente pode fazer aqui? Porra, todo mundo aí é múltiplo de... Todo mundo é múltiplo de 12. Todo mundo é múltiplo de 12. Verdade, Gênio? Cara, verdade. Mas olha só. Todo mundo é múltiplo de 12, vamos simplificar isso aqui por 12 então. Pode, Gênio? Pode, pô. Ó, vamos dividir por 12 aqui, divide por 12 aqui. Aqui dá 4, aqui dá 120. Beleza. Tá certo isso aí, Eugênio? Tá certo. Vai ficar 120 vezes 10, 1.200. 1.200 dividido por 4, isso aqui vai resultar em... Isso aqui vai resultar em 300 metros por segundo. É supersônico, gente? Não. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Tá? Então não é supersônico. Então, calculei a velocidade e constatei que o avião não é supersônico. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola. Vamos lá. O móvel percorre 5.400 metros no intervalo de tempo igual a 1/60 de hora. Nossa, Eugênio, como assim, mano? Vamos lá. Ele percorre essa distância na 70ª parte de 1 hora. Nossa, Eugênio, não entendi nada. Calma, cara, calma. Ó. Esse tempo aqui está em horas. Tá? Você pode passar esse tempo para minutos? Pode. Pode passar para segundo? Pode. Mas o que eu acho interessante você fazer aqui? Como já foi dado o tempo em horas, esse tempo aqui, ó, 1/60 está em horas. Cara, é mais fácil você passar essa distância para quilômetros, achar a velocidade em quilômetros por hora, depois passa metros por segundo. Mais fácil. Mais fácil, gente, mais fácil. Olha só. 5.400 metros. Se você quer isso aqui em quilômetros, basta dividir por 1.000. 5.400 dividido por 1.000, isso aqui vai dar 5,4 quilômetros. Bom, vamos achar a velocidade média aqui então em quilômetros por hora? Bora! Velocidade vai ser dada por 5,4, que é o mesmo que 54 dividido por 10. Tá? Eu gosto sempre de usar a fração porque fica mais fácil de calcular. Então, 54 dividido por 10 é a nossa distância em quilômetros, dividido pelo nosso tempo.
em horas, que no caso está 1 por 60. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Aqui vai ser uma divisão de frações. Como é que eu faço minha divisão de frações, Eugênio? É simples, você conserva a primeira fração, nossa primeira fração no caso é 54 por 10, você conserva a primeira fração e você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Nossa segunda fração no caso vai ser essa aqui, tá? Então conserva essa, vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 por 60 é 60 por 1, tá bom? Então é simplesmente 60, mas eu vou colocar aqui o por 1 para vocês entenderem bem a analogia, tá bom? Agora olha só que legal. Ó, você pode simplificar esse zero aqui, você pode simplificar esse zero aqui com esse zero aqui. No final, isso aqui vai resultar em 324 km por hora. Pô, Eugênio, mas eu quero saber em metros por segundo também. Simples, cara. Você vai pegar isso aqui, vai dividir por 3,6. O que eu acho interessante você já fazer? Bom, como vai ser dividir por 3,6? Deixa eu trocar a cor da caneta. Vamos lá. Ó, deixa eu trocar a cor. Uma cor que eu não usei ainda. Vou usar um cinza aqui. Ó, 324 dividido por 3,6. O que a gente pode pensar aqui já? Vamos dividir isso aqui, por exemplo, ó, por 6. Tá? Divide por 6 aqui, divide por 6 aqui. Em cima vai dar 54. Embaixo vai dar 0,6. Agora olha só que legal. Isso aqui vai virar uma divisão de frações, Eugênio? Sim. Eu posso escrever o 54 como sendo 54 dividido por 1. 54 dividido por 1 dividido por 0,6. 0,6 é o mesmo que 6 dividido por 10. Ah, Eugênio, posso aplicar a divisão de frações aqui? Pode. Ó, conserva a primeira, 54 por 1, que é o mesmo que 54. Multiplico pelo inverso da segunda. A segunda, no caso, vai ser 6 por 10. Então, o inverso de 6 por 10 é 10 por 6. Estou errado, Eugênio? Tá não. Vamos lá. Então, multiplica agora por 10 sobre 6. Você pode simplificar aqui por 6, aqui dá 1, aqui dá 9. Então, a nossa velocidade em metros por segundo, ó, vai ser 90 metros por segundo. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo, Eugênio? Bom, faltam poucas questões aqui, vamos finalizar aqui então. Vamos lá. Um caminhoneiro parte para fazer entregas partindo do mar quilométrico 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã e chegou ao mar quilométrico 250 às 12 horas, ao meio-dia, tá? Ó, 8 horas da manhã é o tempo T1, 12 horas é o tempo T2. Beleza. Após finalizar as entregas, ele iniciou a viagem de volta, retornando ao mar quilométrico 10 às 14 horas, que no caso é o tempo T3. Beleza. Calcule a velocidade escalar média entre os instantes T1 e T2. Vamos lá. Então, ó, T1 até T2, então vamos lá. Primeira velocidade que a gente vai calcular, de T1 até T2. Vamos lá. De T1 a T2. Vamos lá. Posição final menos posição inicial. Posição final, quilômetro 250. Posição inicial, quilômetro 10. Olha só que legal. Olha só que legal. Então tá aí. Vai ser 250 menos 10, 240. Aqui está a minha variação do espaço. Variação da posição. Variação do tempo. 12 menos 8. Porra, 4. Então, a minha velocidade escalar média entre esse intervalo de tempo aqui vai ser 60 km por hora. Tá certo isso aí, gente? Tá certo. Agora, é o seguinte. Vamos fazer a velocidade escalar média entre T2 e T3. Vamos lá, mesmo esquema. Então, vamos lá, vou colocar aqui já V igual. Aí a gente faz. Vamos lá. Posição final menos posição inicial. Olha só que legal. Olha só, fica atento. A posição final foi qual? Olha só, ele partiu do quilômetro 10 às 8 horas da manhã, chegou ao quilômetro 250 ao meio-dia, depois que ele finalizou as entregas, ele voltou para o quilômetro 10 às 14 horas, então a posição final é 10. Então, entre T2 e T3, eu vou ter que fazer o seguinte, 10 menos 250 vai dar menos 240. Ih, Eugênio, mas como é que é isso, cara? Vai dar velocidade negativa? Vai, porque o movimento é retrógrado. Tá? A gente vai ver isso aí com mais calma na aula de movimento uniforme. Inclusive, eu já até gravei essa aula, tá na plataforma já. Vamos lá.
Agora a variação do tempo, Eugênio. Pô, Eugênio, então o tempo final aqui no caso foi 14, né? 14, isso, 14. Tempo final foi 12. Ó, tempo final foi 14, tempo inicial foi 12. 14 menos 12, 2. Aqui vai dar menos 120 km por hora. Pô, Eugênio, sabia que tinha como dar negativa, não? Pode, cara. Quando a gente for estudar movimento uniforme, vocês vão ver que o movimento ele pode ser progressivo ou retrógrado. Quando a velocidade é negativa, significa significa que o móvel está indo contra a trajetória adotada. Tá? A trajetória adotada pelo caminhoneiro inicialmente era ir do marco quilométrico 10 até o marco quilômetro 250. Quando ele volta para o 10, ele vai estar indo contra a trajetória que ele adotou no início. Por isso que a velocidade é negativa. Beleza? Tranquilidade? Show de bola, Eugênio. Tá entendendo legal? É isso aí, filho. Vamos lá. Agora, velocidade média entre os instantes T1 e T3. Aqui, mesmo esquema, fácil, show de bola. Vamos lá. Então, espaço final vai ser 10. Tá? Ó, olha que legal. O camarada partiu do marco quilométrico 10. Esse vai ser o nosso espaço inicial. E o camarada vai chegar no quilômetro 10 depois. Então a variação de espaço vai ser 10 menos 10, 0 aqui, ó. E olha só, independente do valor que tiver aqui embaixo, a velocidade vai ser 0, tá? Então posso fazer 14 menos 18? 14 menos 8? Posso, vai dar 6, mas a velocidade aqui é 0, tá? Então entre os instantes T1 e T3 a velocidade é nula, tá? Não se esqueça dessa questão que eu falei, tá? Sempre quando a gente for calcular a velocidade escalarmente, a gente tem que pensar em posição. Beleza? Tranquilidade? Show! Beleza, chegamos aí nas últimas duas. Vamos lá. Um veículo percorre inicialmente 80 km de uma estrada em 0,5 horas. A seguir, mais 40 km em 2 horas e meia. A velocidade média do veículo durante todo o percurso em km por hora é? Bom, aqui é simples. Basta você pegar o seguinte, o tempo que ele gastou para percorrer a primeira parte, que é 0,5 horas, e o tempo que ele gastou para percorrer a segunda parte. 2 horas e 30 minutos é o mesmo que 2,5 horas. Tá? 0,5 horas é meia hora. Meia hora com 2 horas e meia vai dar 3 horas. Então o tempo total que o camarada gastou, o ΔT total, foi 3 horinhas. Tá bom, então 3 horinhas foi o que o camarada gastou. E a distância que ele percorreu? Porra, ele percorreu 40 km, depois 80 depois 40. 40 com 80, 120. Vamos lá, 120 dividido por 3, tá aí o quanto o camarada andou. Na verdade é a velocidade média, né? Então 40 km por hora. Beleza? Então tá aí. Show! Vamos lá. Questão 10 para a gente encerrar essa aula. Ó. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. A distância entre as cidades é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Tá pedindo para a gente calcular a velocidade média do avião em metros por segundo e está perguntando sobre o avião supersônico. Já falei para vocês, um automóvel ele é supersônico se a velocidade desse automóvel é maior que a velocidade do som. Aí foi dado para a gente a velocidade do som aí, que no caso é 340 metros por segundo. Por que eu quis fazer essa observação? Porque, olha só, os exercícios geralmente não fornecem isso para vocês não, você tem que ficar atento com isso aí, tá? Então, se bater uma questão, o que é supersônico? É um automóvel, é uma partícula cuja velocidade é maior que a velocidade do som. Aí vai ser dada uma velocidade lá pro som e você vai fazer a continha. Tranquilo? Tá, Eugênio? Pô, isso aqui não tá em segundos, Eugênio? Aí é foda. Calma, vamos lá. Já falei pra vocês que uma hora tem 3.600 segundos. Isso aqui eu já falei. Você tem que saber isso aqui, cara. Dá pra fazer por regra de 3? Dá, mas sabendo já facilita bastante. Tá. Concorda comigo que eu posso dividir 1 hora, que no caso é 60 minutos, em 3 partes? Então, beleza. Ó, cada parte vai representar 1.200 segundos. Então, a cada 20 minutos, cada 20 minutos a gente vai ter 1.200 segundos. Se eu tenho 40 minutos, eu vou ter 2.400 segundos. Caraca, Eugênio. Rápido assim? Rápido, galera. Isso aí se chama proporção. Se você for com dificuldade em entender o que eu fiz, eu só já raciocinei rápido, tá? 40 minutos tem 2.400 segundos, tá bom? Então, ó, vamos somar isso aqui. Isso aqui vai dar 6.000, né?
6.000 segundos, então esse é o tempo em segundos. Agora vamos calcular a velocidade média. Velocidade, distância que foi percorrida, 3.000 km. Só que olha só, eu quero a velocidade média por segundo, né, Eugênio? Exatamente. Se está em quilômetros, tem que passar para metro. Se você quer passar uma grandeza que está em quilômetros para metro, basta multiplicar por 1.000. Então eu vou multiplicar por 1.000 aqui. Agora sim eu tenho a minha distância em metros. Agora eu vou dividir aqui pelo tempo que está em segundos. Com isso eu vou obter a minha velocidade em metros por segundo. Simplifico aqui, 3 zerinhos aqui, com 3 zerinhos aqui. Vai ficar, no caso, 3.000 dividido por 6. Isso aqui vai dar 500 metros por segundo. Então essa é a velocidade do avião em metros por segundo. Eugênio, avião é supersônico? Sim. Aí se perguntasse para justificar, se pedido para justificar, você colocaria assim: sim, pois sua velocidade é superior à velocidade do som. Beleza? Bom, galera, dessa forma a gente encerra nossa primeira aula de correção. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.